E hoje vamos falar sobre vetores de arboviroses, dando ênfase aí aos vetores Aedes aegypti e Aedes albopictus, importantes vetores de doenças como dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. Inicialmente vamos relembrar alguns conceitos, como o conceito de arbovirose. As arboviroses são doenças causadas por arbovírus e que podem ser transmitidas aos seres humanos por intermédio de artrópodes hematófagos. Os artrópodes são animais invertebrados, possuem um exoesqueleto, e os artrópodes hematófagos são aqueles que necessitam de sangue para o desenvolvimento de alguma fase de sua vida, principalmente para o processo de embriogênese, né? Formação aí dos embriões. Os arbovírus, né? O termo vem do inglês arthropods virus, que são vírus que se propagam em artrópodes e podem ser transmitidos para os hospedeiros vertebrados, seja eles animais ou seres humanos. É importante também lembrar o conceito de agente etiológico. Muita gente confunde o agente etiológico com os vetores de doenças, né? O agente etiológico é o agente causador da doença. Ele é o vírus, a bactéria, o parasito, né? Ele é o agente que vai causar os sintomas da doença. E os vetores de doenças são seres vivos capazes de transmitir esse agente etiológico, né? São capazes de transmitir o vírus, bactérias ou parasitas. No Brasil, os principais gêneros de arbovírus com importância epidemiológica atualmente são o gênero Flavivírus, que compreende aí os vírus da dengue, zika, febre amarela, e o gênero Alfavírus, que compreende aí o vírus de chikungunya e febre maiara. O vetor Aedes aegypti, né? O vetor Aedes aegypti é o vetor de dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana. Ele pertence ao ramo artrópoda, né? É um artrópode, possui pés articulados, da classe Hexapoda, 3 pares de patas, né? Da ordem Diptera, possui um par de asas anterior funcional e um par posterior que é transformado em halteres, da família Culicídia e do gênero Aedes, que vem do latim e significa odiado, né? E da espécie Aedes aegypti, aí descrita há muito tempo, muitos anos atrás no Egito, né? Ele tem os hábitos, né? É um mosquito urbano, presente em áreas de maior densidade populacional. Ele é um mosquito antrofílico, né? Ele gosta desse contato com os seres humanos. É de região tropical e subtropical. Voam baixo, picam pés, tornozelos e pernas, né? Devido a esse hábito aí de voar baixo. Tem preferência aí por de manhãzinha ou entardecer, por esses processos de repasse sanguíneo, né? Ele prefere nessa parte, de manhãzinha ou entardecer. E são encontrados muito dentro de casas ou ao redor das casas, né? Nos terrenos próximos. E as fêmeas se alimentam preferencialmente de sangue humano, né? Os machos eles se alimentam de néctar e de seiva de plantas. No entanto, as fêmeas se alimentam também de néctar e seiva de plantas. No entanto, elas necessitam de se alimentar de sangue, né? Preferencialmente, o Aedes aegypti ele prefere o sangue humano, né? Uma vez que as fêmeas elas necessitam do sangue para desenvolvimento embrionário, né? Para a formação do embrião, né? Como fonte aí de proteínas e nutrientes para o desenvolvimento embrionário. No entanto, as fêmeas também elas se alimentam de néctar e de seiva. E elas podem, esporadicamente, se alimentar de sangue de animais. No entanto, o Aedes aegypti ele prefere o sangue de seres humanos, está mais adaptado a esse tipo de fonte. Temos também o Aedes albopictus, né? Vetor de dengue aí nos países asiáticos, onde o Aedes aegypti não é endêmico, né?
Ele também é um potencial vetor de zika, chikungunya, febre amarela, né? Alguns artigos já demonstram que eles são capazes de se infectarem pelos vírus dessas doenças. No entanto, eles ainda estão avaliando, né, o potencial, né, a carga viral presente na saliva desse vetor, que é um ponto crucial para a potencial transmissão dessas doenças por esse vetor, né? Uma vez que é necessário que os vírus estejam presentes na saliva do vetor, porque durante o momento de repasse sanguíneo, onde ele pica, né, o hospedeiro vertebrado, ele solta essa saliva, né, que ela contém substâncias aí anticoagulantes que vão facilitar ele fazer esse repasse sanguíneo, né? Nesse momento ele acaba aí inserindo o vírus na corrente sanguínea do hospedeiro e contaminando. Então um ponto crucial é a capacidade, né, desses vírus estarem presentes na saliva do Aedes albopictus, né? Então alguns estudos estão avaliando aí essa capacidade. Mas já foi comprovado que uma vez o Aedes albopictus infectado com um desses vírus, ele é capaz de transmitir isso para a sua prole, né, para os seus descendentes, né? Então, ele é um potencial aí, transmissor de zika, chikungunya e febre amarela, né? Ele também é do ramo artrópode, possui pés articulados, da classe Hexapoda, da ordem Diptera, da família Culicídia, do gênero Aedes e da espécie Aedes albopictus. Ele tem aí um hábito de ser mosquito urbano e rural, né? Ele é presente em áreas com vegetação, conhecido aí como tigre asiático, né? O mosquito conhecido como tigre asiático, e mosquito de jardim, né? Por ter esse hábito de estar presente aí em áreas com maior vegetação, ao contrário do Aedes aegypti, que gosta de áreas mais urbanas. Ele possui uma distribuição um pouco mais ampla que o Aedes aegypti, né? Consegue cobrir uma região um pouco maior, né, do que o Aedes aegypti. Ele é mais resistente à mudança de temperatura, então ele consegue aí tolerar mudanças de temperatura um pouco melhor do que o Aedes aegypti. Eles picam preferencialmente em ambientes abertos e com vegetação, por isso conhecido como mosquitos de jardim. E suas fêmeas se alimentam de sangue humano e sangue de animais silvestres. O Aedes albopictus ele é mais eclético, então ele pode se alimentar aí de sangue humano e sangue de animais silvestres. Da mesma forma, né, o macho do Aedes albopictus se alimenta de néctar e seiva de plantas e flores. E a fêmea se alimenta de néctar e seiva, porém se alimentam também de sangue humano ou sangue de animais, uma vez que elas necessitam também das proteínas e dos nutrientes do sangue para a formação de seus embriões. Vamos dar aqui algumas diferenças, né, algumas características mais evidentes que diferenciam o Aedes aegypti e o Aedes albopictus. O Aedes aegypti ele tem uma coloração preta, né, possui aí uma característica típica, né, no seu tórax, que é um tórax escuro com duas linhas retas no meio, né, lembrando aí uma imagem de lira e duas linhas curvas na periferia. Então ele possui duas linhas retas, duas linhas curvas, lembrando uma forma de lira, né? Todo mundo fala forma de lira, e lira é um instrumento musical que é esse aí, ó. Lembrando essa forma de lira. Então duas linhas periféricas e duas linhas centrais, né? Ele possui listas brancas na perna e na cabeça, e tem um tamanho menor em comparação ao
Aedes albopictus, né, um pouco menor, e possui um baixo ruído em comparação ao Aedes albopictus. O Aedes albopictus possui um tórax escuro, com uma linha única no centro, né? Então ele tem um tórax mais escuro, e sua linha é única e contínua no centro, podemos ver aqui na imagem B, né? Diferentemente do tórax do Aedes aegypti. Então são evidências aí que dá para se observar a olho nu, com auxílio aí de uma lupa. Então o Aedes albopictus ele é mais escuro, possui uma linha única central ao longo da cabeça do tórax, tem um tamanho um pouco maior que o Aedes aegypti e possui um ruído moderado, né? Um ruído um pouco maior do que o ruído feito pelas asas do Aedes aegypti. Vamos falar também da diferença entre o macho e a fêmea, né, de Aedes aegypti. Algumas características mais evidentes, né? As fêmeas elas possuem antenas com pelinhos e palpos curtos, né? Então as fêmeas elas possuem esses pelinhos das antenas mais curtos e os palpos também curtos. Esses palpos são órgãos sensoriais que têm ligação direta com o sistema nervoso do mosquito, né? E as fêmeas se alimentam de sangue. Então esses palpos eles são adaptados justamente para ela se alimentar de sangue, no momento em que ela promove o repasto sanguíneo, né? Ela consegue aí utilizar esses palpos para uma forma de sensibilização, né? Para ela poder sentir uma resposta sensorial, né? Durante o momento de repasto sanguíneo. O macho ele já possui antenas mais plumosas, né? Com maior, lembrando aí umas plumas, né? Com pelos mais evidentes e possuem os palpos, né? Maiores, uma vez que eles não se alimentam de sangue, né? Esses palpos aí auxiliam eles à alimentação por néctar e seiva, uma vez que eles são maiores e podem aí alcançar profundidades maiores nas plantas e nas flores, né? Durante a alimentação, né? de seiva e néctar. As fêmeas também ela possuem um comprimento maior, por volta de 3 milímetros, e uma largura de 5 milímetros, elas são maiores que os machos. E os machos possuem um comprimento em torno de 2 milímetros e uma largura em torno de 4 milímetros. Vamos falar também do desenvolvimento, né, do ciclo biológico aí, do Aedes aegypti e do Aedes albopictus, né? Inicialmente, os ovos desses vetores são colocados próximo à linha da água, né? Eles não são colocados diretamente na água, eles são colocados numa superfície sólida próxima à linha da água. Os ovos são muito resistentes, né? Podendo aí resistir a processos de dessecação, alterações climáticas, né? E resistem aí por volta de 365 dias, um ano ou mais. Então são ovos muito resistentes, o que facilita a sua propagação, né, da espécie, uma vez que esses ovos podem estar presentes em recipientes secos, que podem ser transportados aí para qualquer lugar e no momento em que entram em contato com água, eles eclodem e dão início ao ciclo, né, do mosquito. A larva ela possui 4 estágios de vida, né, dividido em primeiro estágio larval, segundo estágio larval, terceiro estágio larval e quarto estágio larval. Esses 4 estágios duram aí por volta de 5 dias, né, entre o primeiro e o quarto estágio, um total de 5 dias. Elas preferem uma temperatura aí em torno de 25 e 29 graus, uma temperatura ideal para o seu desenvolvimento. E essa é uma fase que
uma fase onde as larvas se alimentam, né? Elas necessitam de matéria orgânica na água, né? São uma fase de desenvolvimento dos mosquitos, onde eles se alimentam. Posteriormente, né, a quarta estágio de larvas, temos o estágio de pupa, né, que acontece em torno do quinto ao oitavo dia. Né, essas pupas aí, elas não se alimentam, é uma fase onde não tem alimentação, está presente aí, né, um cefalotórax e um abdômen primordial, e elas ficam na superfície da água, né? Elas ficam ali na linha da superfície da água. E ficam nesse estágio por volta aí de 3 dias, né? Entre o quinto ao oitavo dia do início do ciclo. E, posteriormente, da fase de pupa, se transforma em mosquito adulto, né? Que já saem aptos ao acasalamento. Eles têm uma média de vida em torno de 30 dias e podem promover a deposição de ovos, né, a oviposição entre 300 a 1000 ovos durante o seu ciclo de vida. Então esse é um ciclo biológico bem simples, né, que de importância aí fundamental no entendimento do desenvolvimento do vetor, né? Então é isso, gente. Lembrando que vamos tirar aí 10 minutos por semana, é importante para verificar os focos, né, de dengue na sua residência, ver onde tem acúmulo de água, né, potenciais aí vasilhas onde pode acumular água, isso é importante, faz toda a diferença, né, todos trabalhando junto, podemos aí controlar, né, esse vetor que causa aí muito prejuízo à saúde pública. E aqui então a gente tem algumas referências que foram consultadas para montar essa aula. Espero que vocês gostem, dão uma curtida aí, se inscrevam no canal que vamos fazer mais vídeos aí nos próximos dias. Obrigado e até mais.